Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das suas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Amém. O título dessa mensagem é Como ter mais fome de Deus. Como nós podemos ter mais fome de Deus? Sempre quando eu leio o Salmo 63, eu não me deixo de impressionar com essas palavras de Davi, aonde ele expressa o profundo desejo da sua alma por mais de Deus, uma fome, um anelo, um anseio por Deus que constrange-nos, levando em consideração que Davi era um homem próspero, era rei, um homem nessa altura da sua vida que desfrutava de todas as comodidades que alguém rico e poderoso em sua época poderia desfrutar. E mesmo assim, Davi trazia consigo fome pela presença de Deus, desejo de adorar e de exaltar a Deus. Jesus, em Lucas capítulo de número 6, versículo de número 24, diz assim: ai de vós ricos, porque já tem o vosso consolo. E o que Jesus queria dizer com essa declaração? Os ricos, por se consolarem, por se gratificarem com tudo o que o dinheiro pode comprar, normalmente desprezam a Deus, normalmente não tem sede nem fome por Deus. E Jesus usou a expressão ai como uma expressão de alerta para o iminente juízo vindouro, para o tratamento que será dado àqueles que desprezam a glória e a graça de Deus, por amarem as riquezas, por amarem as possessões terrenas e desprezarem aquele que é o verdadeiro tesouro, a presença do Deus Todo-Poderoso. Só que quando olhamos para a vida de Davi, essa declaração de Jesus não se aplica à vida dele, porque ele era um homem rico, ele era um homem poderoso por ser rei, mas não tinha na riqueza a sua consolação. Ele não tinha na riqueza o seu maior prazer. Ele não tinha na sua posição real a sua segurança. Por isso, em diversos de seus salmos, ele expressa a sua absoluta confiança em Deus. Davi é um modelo de fé para mim e para você. Se formos considerar a sua fome por Deus, levando em conta todo o contexto que ele tinha, de todas as distrações que ele tinha, que poderia tirar a sua atenção da palavra de Deus, da presença de Deus e do culto a Deus, Davi é um modelo de fé para nós. Agora precisamos de considerar o que fez de Davi, no seu tempo, um homem de tamanha fé, um homem de tamanha paixão pela presença de Deus, um homem que ansiava pela presença de Deus como ele ansiava. Quando nós olhamos para a história de Davi,
nós entendemos um pouco como que a sua fé e o seu caráter foi forjado em relação a Deus. Davi, como sabemos, ele foi ungido rei de Israel em tenra idade, ainda jovem. Depois de ungido rei de Israel, ele serve o rei vigente na época, chamado rei Saul. Ele serve o rei Saul em sua corte. Mas, dada a excelência, dada a graça de Deus sobre a vida de Davi, a inveja de Saul em relação ao sucesso de Davi chega numa proporção tão grande, numa proporção de um ódio destrutivo, que Saul intenta diversas vezes matar Davi. No entanto, todas as intenções de Saul de matar Davi foram frustradas, porque o Senhor era com Davi. Davi, para poupar a sua vida, precisou de fugir. E por mais de 10 anos ele peregrinou como fugitivo da fúria do rei invejoso. Para preservar a sua vida, Davi depositou toda a sua confiança em Deus. Ao longo da sua fuga, ao longo das suas peregrinações, dos seus esconderijos, Davi desenvolveu a sua fé, desenvolveu a sua confiança, sabendo que sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, ele fatalmente seria morto por Saul, e a sua promessa, e a promessa de Deus, a sua vida de fazer o rei de Israel, jamais se cumpriria. Mas, levando em consideração a fidelidade de Deus para com as suas promessas, levando em consideração a graça de Deus sobre Davi ao longo desses anos de rejeição, perseguição e aflição, Davi foi conservado são e salvo, até que chegou o tempo determinado por Deus de Davi definitivamente substituir o rei Saul no governo de Israel. E a partir daí, Davi desfrutar da promessa de Deus, desfrutar da autoridade de Deus na sua vida, e também de todas as comodidades que o poder real em Israel lhe concedia. Davi, da noite para o dia, deixou de ser um fugitivo para ser um rei. Da noite para o dia ele deixou de ser um homem sem eira, sem beira, para ser servido por uma corte real. Poderíamos pensar que o sucesso subiria a cabeça de Davi repetidamente e causasse a sua ruína. Mas não foi o que aconteceu, pelo menos imediatamente. Davi foi considerado por Deus o homem segundo o seu coração, porque Davi executava toda a vontade de Deus. Davi poderia muito bem ter pensado assim: agora, passados esses anos de sofrimento, eu vou tirar um atrasado, eu vou comer do bom e do melhor, eu vou tirar boas férias, né? Eu vou desfrutar de tudo aquilo que a riqueza do reino de Israel puder me proporcionar de prazer e de satisfação. Mas não. Davi, mesmo depois de rei, ele dedica-se ao trabalho duro, ele dedica-se à reforma governamental, espiritual do reino de Israel. Davi, de fato, é o maior de todos os reis de Israel na antiguidade. E com tudo isso, Davi conservava a sua fome por Deus. Davi conservava o seu espírito de adoração a Deus. Sabe por que o trono não subtraiu de Davi o seu espírito de adoração? Sabe por que o trono não tirou de Davi a sua fome e a sua sede pela presença de Deus? Porque nos anos de sofrimento, nos anos de perseguição, Davi aprendeu os reais valores da vida. Davi aprendeu nos tempos de perseguição, nos tempos de deserto, o que realmente importava. Porque quando alguém aprende o que realmente importa na vida,
Esse alguém valorizará somente aquilo que importa. Saberá colocar o que deve vir em primeiro lugar, em primeiro lugar. O trono, suas riquezas e comodidade não retiraram o espírito de adoração de Davi, porque Davi aprendeu o real valor da presença de Deus. Era exatamente esse o plano de Deus para Israel quando tirou Israel do Egito. Levar Israel para o deserto, para no deserto ensinar Israel a valorizar a presença de Deus mais do que tudo. Mas porque Israel não aprendeu no deserto a valorizar a presença de Deus mais do que tudo, quando Israel entrou em Canaã, entrou na terra prometida, tomou posse da promessa, ao invés de ter um espírito de adoração maduro, se renderam à idolatria e à feitiçaria, desonraram o seu Criador e foram severamente castigados por Deus. Irmãos, há em nós uma terrível inclinação carnal para valorizar, para estimar o que é terreno, o que é visível, o que é palpável. A nossa natureza carnal ama o que é carnal. A nossa natureza terrena ama o que é terreno. Por que disso? Porque é próprio da natureza carnal. É próprio da natureza carnal. Davi, quando foi ungido rei de Israel, ele não tomou apenas um banho de azeite pelas mãos do profeta Samuel. Não. Davi também foi naquele momento cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, apoderando-se de Davi, fez uma obra aperfeiçoadora em Davi ao longo do seu período de perseguição, de sofrimento, de deserto, para que Davi pudesse então valorizar o que é celestial, o que é espiritual, mais do que aquilo que é terreno e material. Porque o homem natural e a mulher natural, em sua carne, em sua natureza terrena, não habita bem algum. É preciso haver uma obra do Espírito Santo no coração do homem, no coração da mulher, no coração de uma criança, para que eles possam valorizar a presença de Deus mais do que qualquer prazer e comodidade terrena. Sabe por que o sofrimento de Davi ao longo de mais de 10 anos não levou Davi ao desespero, a uma depressão, a um transtorno psicológico severo? Porque o Espírito do Senhor era com ele, porque a presença do Espírito de Deus era com ele. Por isso Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador, porque o Espírito Santo consola o crente das suas aflições. O Espírito Santo traz refrigério, traz conforto. O Espírito Santo traz encorajamento para o crente no meio das suas aflições. O crente cheio do Espírito Santo pode ser provado, pode ser atribulado, mas se ele está na presença de Deus e se conserva na presença de Deus, ele também é consolado. Aleluia! E tem assim a sua fé moldada, a sua confiança aprimorada em Deus. Quando eu vejo crentes se desanimando e continuamente murmurando da vida por conta de suas aflições e adversidades, eu logo percebo que esse crente ele não é cheio com o Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo é consolado por Deus, é sustentado por Deus, é alimentado pela palavra de Deus. Aleluia! E tem prontidão em servir ao Senhor em qualquer circunstância adversa. Como está a sua fome por Deus? Independente do seu contexto de vida hoje,
independente das suas aflições, adversidades, se você tem sofrido perseguição, se você tem sofrido privação material, se você tem sofrido com enfermidades. A pergunta que eu faço para você refletir essa noite: com todo esse sofrimento, você tem fome de buscar a presença de Deus? Talvez alguém aqui está gozando de um momento cômodo na vida, comodidade financeira, está saudável, não tem padecido grandes lutas, grandes sofrimentos. E aí? Mesmo assim você tem fome de buscar a Deus? Você é capaz de buscar a Deus na tribulação, tanto na tribulação como na bonança? Você é capaz de buscar a Deus quando tudo vai mal, bem como quando tudo vai bem? Porque tem gente que quando o calo aperta, quando a adversidade aperta, para de buscar a Deus. Mas tem outro grupo de pessoas que quando vai tudo bem, quando Deus abre as portas, quando as orações são respondidas, quando a graça superabunda na vida deles, também param de buscar a Deus. Eu entendo que pessoas que param de buscar a Deus, de adorar a Deus, de ter comunhão com Deus, seja por provação, ou seja por bonança, por bênção, são pessoas que não entenderam ainda a real comunhão que Deus quer ter com seus filhos. Deus ele não quer ser um mero meio de solução para os nossos problemas. Deus não quer ser um mero meio para a provisão das nossas necessidades, não. Ele quer nos tratar como filhos e quer que nós o tratemos como pai. Eu vejo que Davi, além de ter aprendido o valor da presença de Deus nos dias de sofrimento, Davi tinha uma relação com Deus semelhante a de pai para filho. Davi não enxergava em Deus somente uma fonte de provisão, de livramento, de milagres, não. Porque se fosse assim a visão de Davi, quando ele alcançou o trono, quando ele alcançou a riqueza, quando ele alcançou a autoridade, quando ele alcançou a fama ou renome, ele teria parado de cultuar a Deus com o mesmo fervor que ele cultuava antes. Por que você acha que Jesus disse que o primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças? Porque é assim que Deus espera que nós o amemos. Que nós o amemos como Pai. Que nós o amemos como Senhor. Que nós o amemos como nosso Criador. Então, quando aprendemos a valorizar a presença de Deus, como Davi aprendeu, quando nós enxergamos o Senhor como Pai, como um fim em si mesmo, e não como um meio para nós alcançarmos os nossos objetivos, nós conservamos um coração faminto e sedento pela presença de Deus, como conservou Davi. Esse foi o segredo de Davi. Valorizar a presença de Deus, valorizar o que é espiritual mais do que é terreno e material, e amar a Deus como Pai. E a nossa geração tem dificuldade de pôr essas verdades em prática. Porque mesmo hoje, na maioria das igrejas, o que é pregado são mensagens que estimulam as pessoas a valorizar mais o que é terreno do que aquilo que é espiritual. Mensagens que estimulam as pessoas a valorizar em Deus por aquilo que Ele pode fazer e não por aquilo que Ele é. Mensagens que incentivam as pessoas a buscar a Deus, tendo em vista uma recompensa.
mensagens que vêm direto ao anseio da carne. Porque é isso que a carne quer. A carne quer o melhor do mundo com a bênção de Deus. É isso que a religião oferece. O melhor do mundo com uma suposta bênção de Deus. Mas não foi isso que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Por isso ele disse que o reino dele não tem aparência desse mundo. E como a nossa cabecinha pequena tem dificuldade de assimilar isso, de compreender a grandeza sobrenatural do reino de Deus. Como que a nossa cabecinha tem dificuldade de compreender a superioridade do que é espiritual comparado com aquilo que é material. Falando assim, parece um tanto óbvio o que eu estou falando, mas na prática, na vida diária, se verifica diferente. Todo mundo aqui sabe, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, que o que é espiritual é superior, é mais precioso do que é terreno e material. Mas será que no seu dia a dia você realmente coloca isso em prática? Será que essa sua percepção funciona dessa maneira no dia a dia? Buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, crendo que as demais coisas serão acrescentadas? É fácil, irmãos, nós concordarmos com algumas verdades e aceitarmos algumas verdades como verdades. Mas o X da questão é nós vermos essa verdade materializada na nossa conduta. Buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É fácil nós concordarmos que o que é eterno vale mais do que é temporário. Mas como essa verdade se materializa no nosso comportamento, na nossa conduta, nos nossos relacionamentos, na forma como nós administramos o nosso tempo? É fácil verificarmos se alguém realmente ama o que é eterno, o que é espiritual, mais do que é terreno e temporário. Sabe como? Respondendo a seguinte pergunta: o que você faz com o seu tempo livre? Como assim, irmão Clécio? Tempo livre. O tempo que você não está trabalhando e nem estudando. É tempo livre. É o tempo que você não tem compromisso com qualquer obrigação ou exigência. O que você faz com esse tempo? Podemos dizer assim também: o que você faz neste tempo? E até um nome chique para esse tempo, né? Tempo de ócio. Tempo de ócio, é tempo que você não se ocupa com qualquer compromisso ou responsabilidade. O que você faz com esse tempo? Você lê Bíblia? Você ora? Você canta hinos ao Senhor? Você adora? O que você faz com o seu tempo livre pode determinar a qualidade da sua espiritualidade. O quanto você valoriza o que é do céu comparado com o que é da terra. Poderíamos utilizar aqui uns vários critérios bíblicos para avaliar o grau de fome e sede espiritual que temos em relação a Deus. Mas somente essa pergunta é suficiente. O que você faz com o seu tempo livre? Ou o que você faz durante o seu tempo livre? Pode dizer se você é uma pessoa faminta por Deus ou satisfeita com